os primeiros habitantes do Icó. Fugimos um pouco da realidade quando afirmamos que foram os Montes e os Fonsecas os primeiros habitantes do Icó. Pois sabemos que uma tribo tapuia, bravia, da nação Cariri, chamada Icó, termo que na língua indígena significa água, ou rio da roça, habitou as margens do Rio Salgado até o Rio do Peixe na Paraíba. Como povoadores civilizados, realmente foram os Montes e Fonsecas os primeiros a portarem terras onde hoje localiza-se o Icó. Conforme pesquisas feitas pelo historiador Monsenhor Francisco Couto, inicialmente instalou-se, projetando a formação de um arraial, o Coronel João da Fonseca Ferreira, na passagem do Bom Sucesso, que fica distante da cidade, mais ou menos uma légua. Local que hoje encontra-se encravado no perímetro irrigado Icó Lima Campos. Naquele local, há muito tempo nada mais existe que possa comprovar a veracidade do que afirmaram alguns historiadores. O Bom Sucesso, esse sim, permanece. Até o topônimo. Mas devido à desapropriação de terras para implantação do sistema de irrigação, hoje aquele lugar é conhecido como Conjunto Pedrinhas. Alguns historiadores baseados em documentos afirmam que o Icó dos Fonsecas foi edificado depois de 1704, ano em que o mesmo obteve o título de doação das terras, onde levantou o arraial conhecido na história como Arraial Velho. Porque em 1708, foi levantado o Arraial Novo por Francisco de Montes Silva. Naquela passagem, João da Fonseca Ferreira, como herdeiro da segunda data de terras sobre o rio Jaguaribe, montou o seu acampamento, começando com a instalação da casa da fazenda e curral de criar gado. Presume-se que isso tenha acontecido depois de 1682, época da concessão da sorte de terras ao capitão Bartolomeu Nabo de Correia e seus 40 companheiros, chamados de Homens do São Francisco, firmando-se naquele local. O coronel Fonseca pediu outras terras às autoridades governamentais, alegando, entre outras coisas, já ter povoado as mesmas há muito tempo, com a construção de casas e currais de criar gado. Como vemos, já naquele tempo, prevalecia o direito de posse, até hoje alegado por muitos. O pedido de João da Fonseca foi encaminhado ao capitão Mor, pelo escrivão de datas, Crispim de Souza Crespo. Na informação formulada pelo referido escrivão, é declarado que João da Fonseca Ferreira é herdeiro da data de terras dos Homens do São Francisco, que, como já frisamos, foram sertanistas que por aqui aportaram por volta de 1682. Já pensando em outros pedidos que iria fazer no futuro, em 1696, João da Fonseca oferece ao El-Rei suas terras para a instalação de uma aldeia de índios, o que foi aceito por Sua Majestade, através de cartas endereçadas ao capitão-general de Pernambuco, Caetano de Melo Castro. El-Rei fala da permissão dada ao coronel Fonseca para organizar uma aldeia de índios, e ainda oferece naquele tempo ajuda para a construção de uma igreja, e auxílio aos missionários que se empregariam na missão, fazendo um trabalho de catequese. Com relação à instalação do Arraial dos Fonsecas, ou Arraial Velho, como foi historicamente chamado, existem dúvidas quanto à data, que perdeu-se na poeira do tempo. O que sabemos é que na época, existia um grande poço d'água naquele local, que propiciava a obtenção do líquido, não só para os humanos, como também para os animais, e junto ao mesmo, foram instaladas casas de vivenda, currais, e uma fazenda, dando assim início à criação do arraial. Iniciava-se ali, o Icó de Baixo, ou o Icó dos Fonsecas, como foi por muito tempo chamado. Como aludimos, ali, nada do mesmo mais existe. Foi tudo destruído pela ação do tempo, até porque as construções da época eram bastante frágeis, não resistindo às intempéries do tempo, desapareceram completamente. Sobre a duração do tempo do Arraial dos Fonsecas, compreende-se que não foi longa, pois em 1723, o coronel Fonseca requeria uma sorte de terras, com 1 légua de comprimento, por 1 légua de largura, em um sítio chamado Lagoa, sobre a Serra do Araripe. Naquele requerimento, dizia João da Fonseca, que desde 1717, havia se retirado da ribeira dos Icós. Por aí vemos, que foi curta a vida do Arraial dos Fonsecas, pois sabe-se através de alguns historiadores, que o falecimento de seu fundador deu-se entre 1726 e 1731 naquele local.